E o nosso assunto agora é a greve do funcionalismo. E as negociações voltaram à estaca zero. O governo do estado rejeitou nesta quarta-feira a proposta de pagamento da reposição geral anual, a famosa e polêmica RGA, feita pelos deputados estaduais e o Fórum Sindical. Ainda nesta quarta-feira teve mais um capítulo da novela da RGA. A tarde de quarta-feira na Assembleia Legislativa foi longa. Começou com os deputados estaduais se reunindo com o Fórum Sindical. A base aliada ao governo levou a resposta oficial do governador Pedro Táxi aos sindicalistas. Não aceitou a proposta elaborada pela Casa Legislativa. Tentamos ajudar a resolver esse impasse. A Assembleia é muito sensível, os deputados entenderam a situação que tá, esse conflito, né, que existe entre nós e o governo, mas infelizmente a sensibilidade do governo foi praticamente zero. A proposta encaminhada pelos parlamentares ao Executivo era o pagamento da revisão geral anual de 6% divididos em 3 parcelas, setembro deste ano, janeiro e março de 2017, e mais uma parcela de 4,21% a ser paga em abril do ano que vem. Essas parcelas não seriam retroativas. O resíduo de 1,07% seria pago em setembro de 2017, retroativo a maio deste ano e condicionado à Lei de Responsabilidade Fiscal. O Fórum e os deputados estavam certos de que essa alternativa seria aceita. Aconteceu inexplicável, né? Nós também aqui estamos todos perplexos pela situação. Ontem a proposta avançou, estava praticamente fechada e hoje já não é mais nada daquilo. E eu acho que agora nós vamos fazer uma reunião do colegiado e para definir que a gente também tem limite, né? Nós estamos tentando aqui ajudar ambas as partes, mas infelizmente parece-me que a parte do governo agora ficou muito irredutível. Então nós também vamos lavar nossas mãos, não por causa dos servidores, mas sim por causa da atitude do governador. Como foi rejeitada, se manteve na casa a proposta do governo transformada em lei a ser votado. Pagar 6% em 3 parcelas, sendo setembro deste ano, janeiro e abril do ano que vem. Os outros 5,28% pagos conforme a LRF. Logo após a reunião dos deputados estaduais com o Fórum Sindical, o presidente da Casa, o deputado Guilherme Maluf, convocou uma reunião extraordinária do Colégio de Líderes para que eles debatam e ponderem a atual circunstância. O deputado Emanuel Pinheiro pediu a preservação da Assembleia Legislativa. Ou seja, os deputados estão começando a achar que o Executivo está jogando a responsabilidade da concessão da RGA para cima deles. O presidente convocou uma reunião extraordinária do Colégio de Líderes e nessa reunião vamos fazer as ponderações, todas as ponderações necessárias, inclusive de preservação e de sobrevivência do próprio parlamento, que não tem que se envolver, não tem que se expor dessa forma ante uma inabilidade política e administrativa do Executivo. Os sindicalistas reconheceram os esforços dos deputados nessa articulação. Levaram isso para o governo como uma proposta dessa casa. E aqui nós temos sim, Edmundo, que render os nossos elogios a esse pessoal, aos deputados que estão fazendo a intermediação como é a obrigação dessa casa. Mas a confusão começou quando a sessão ordinária foi aberta. Os servidores ocuparam toda a galeria e se manifestaram duramente para que os parlamentares votassem contra o projeto do governo. E em 15 minutos, o presidente da Casa, o deputado Guilherme Maluf, suspendeu a sessão porque não via maneira de dar prosseguimento. Logo depois, ele reabriu e o projeto foi posto em votação. Numa sessão muito conturbada, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu em plenário e logo depois saiu o resultado surpreendente. Maluf declarou o projeto aprovado com 12 votos a favor do projeto contra 10. Entretanto, a bancada da oposição questionou a quantidade de deputados presentes na votação. Janaína Riva, do PMDB, pediu a recontagem dos votos, afirmando que eram 11 votos contra e 10 a favor. Foi ignorada. O deputado Zeca Viana, do PDT, pediu vistas e o presidente da CCJ, Sebastião Rezende, do PSC, concedeu. Agora,
o prazo regimental é de 24 horas para emitir o voto. Mas a votação continua apenas na próxima terça-feira, porque hoje é ponto facultativo na Assembleia. De qualquer maneira, os servidores viram avanços. O governo, para com a Casa de Leis, para com os deputados, fez o governo praticamente sofrer uma derrota aqui. Não adiantou abrir o cofre, não adiantou liberar emendas para os deputados, mostrou que os deputados têm dignidade e que voto e que trabalhadores e pais de famílias, direito constitucional de trabalhadores, não tem preço. E a greve, que já perdura por 24 dias e pode ser considerada a maior da história de Mato Grosso, continua. Essa é a nova estratégia do Fórum, é sitiar a Assembleia Legislativa e não permitir que os deputados votem nada que contrarie o desejo de mais de 100 mil pais de famílias. Apesar de toda esta polêmica, aí ainda tem uma outra questão que precisará ser avaliada por deputados, sindicalistas e pelo governo do Estado. O Tribunal de Contas deu um parecer dizendo que o Estado não pode romper a barreira imposta pela LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A dúvida é o que vai acontecer se a Assembleia Legislativa tomar uma decisão que contrarie a manifestação do TCE, que inclusive é questionada pelos servidores estaduais. Neste caso, a pergunta é: o tribunal mudaria de posição? É só mais um capítulo dentro desta enorme polêmica em torno do reajuste salarial do funcionalismo. E como vimos na reportagem, a sessão foi tumultuada e existem dúvidas sobre o placar da votação. E para falar sobre esta polêmica, toda essa discussão e também de outros assuntos, se sobrar tempo, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a deputada estadual Janaína Rivo. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estar. Mesmo assim com cachumba, sabe? Eu continuo tentando ajudar a resolver esse impasse aí dos servidores com o executivo do nosso estado. Deputado, nessa polêmica aí agora, o último capítulo da novela, o que não falta é placar, né? Aí é o seguinte, foi 12-10 para o governo, 11-10 para a oposição, ou deu empate 11-11? Tá tendo uma discussão lá dentro do parlamento e, de fato, até agora nós não temos um resultado exato. Alguns deputados não estavam dentro da sessão e tiveram voto contabilizado favorável, e outros deputados que tiveram voto contabilizado favorável teriam supostamente votado contra. Então isso criou ali dentro da Assembleia, naquele momento, um certo imbróglio. Foi por isso que eu pedi ao presidente que fossem recontados os votos, com cada deputado sentado em sua cadeira, né, e que o voto fosse nominal. Foi um pedido até do deputado Coronel Taborelli, que o voto fosse nominal e cada um votasse, porque a gente estava ali num momento de confusão e realmente estava difícil até para o próprio presidente saber quem votou e quem não votou, que tinham que se manifestar os contrários, erguendo a mão. E naquele momento, com todos atrás da mesa do presidente, virou uma confusão muito grande que eu queria ter resolvido na sessão de ontem mesmo. Deputada, mas eu queria que a senhora explicasse para as pessoas que não entendem como é que funciona o regimento da Assembleia, o que aconteceu, que votação que houve, foi numa comissão, na outra que foi pedido vistas, esclarece isso. Até, Evânia, eu acompanhei alguns sites e algumas notícias estão sendo vinculadas distorcidas. Não houve a primeira votação ainda do RGA. Antes do RGA ser votado em plenário, você vota dentro das comissões. Aí votou primeiro na comissão orçamentária, que é a Comissão de Fiscalização e Orçamento, e nessa comissão o RGA teve um parecer favorável de 3-2, o projeto, dentro da comissão. Depois, o parecer dessa comissão, ele vai a plenário, e ali dentro do plenário todos os deputados votam, que foi o momento que houve essa confusão, né, antes de ir para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde o deputado Zeca Viana pediu vista. Só depois que ele passar para a Comissão de Constituição e Justiça, ele passar pela comissão, ele vai ao voto do parecer da comissão em plenário e aí sim a primeira votação. Então, na minha opinião, o que aconteceu ontem é que, bem da verdade, ele sequer passou pelo plenário na Comissão de Orçamento e Fiscalização. Ali ele já deveria ter morrido na hora da votação, com o placar da votação. Tanto é que a confusão estava tão grande que, em um certo momento da votação, o líder do governo pede vista. E nós conhecemos bem o líder do governo, Wilson Santos, ele é sagaz, ele jamais pediria vista se ele soubesse que o governo venceria ali aquele placar. Então tinha uma dúvida, inclusive, do governo de que se venceria ou não,
que na minha opinião não venceu. Sem o deputado Baiano no plenário, sem o deputado Pedro Satélite, sem o deputado Gilmar, e o presidente só vota em empate. Então já seriam 20 deputados, impossível dar 12 a 10. Agora, deputado, diante de toda essa confusão aí, da polêmica em torno dessa votação, que, como a senhora disse, aí, foi na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário, existiria aí uma alternativa? Por exemplo, para resolver o problema, poderia ser realizada uma nova votação, cancelando o que ocorreu ontem, para poder se conquistar e se alcançar a paz novamente? É lógico, Lúcio, que assim, eu não sou uma pessoa truculenta, né? Eu propus de fazer a ação e vários deputados concordaram, até porque para nós deputados é importante que fique claro o voto de cada um, a gente deve essa satisfação também, e tem muitos deputados que foram colocados como favoráveis e que já estão sofrendo aí na mídia e que na verdade votaram contra. Então o meu pedido na Justiça é pela nulidade da sessão para que haja uma nova votação. Mas eu vou conversar com o presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, hoje ainda. A senhora pode retirar essa ação da Justiça, claro, se houver um acordo para realizar uma nova sessão? Sim, com certeza. Se o presidente se propor a votar novamente na terça para sanar essas dúvidas, né, e até pela confusão do momento, não acredito também que o Guilherme tenha feito isso com dolo, mas se ele concordar com isso, é óbvio que eu retiraria a ação e nós votaríamos novamente e daríamos prosseguimento normal, né, à votação do RGA. Na reportagem da Patrícia, nós vimos o servidor lembrando, né, da liberação das emendas para a saúde, disse inclusive que é para garantir a confiança, né, a proximidade dos deputados. A senhora recebeu? Não recebi. Até eu recebi a notícia com surpresa, que eu não achei que o governo seria capaz de excluir só 3 deputados de oposição das emendas da saúde, que é uma questão básica e essencial, né? E o governo excluiu eu, o deputado Emanuel Pinheiro e o deputado Zeca Viana, que não tivemos nenhum real sequer liberado para as nossas emendas da saúde. E pegou muito mal, inclusive dentro da própria Assembleia, que eu vi deputados da base do governo ali questionando que esse fato gerou essa questão, essa dúvida nos sindicatos de que isso poderia ser compra de votos. Então pegou muito mal para o governo, principalmente se tratando de emenda da saúde, que é uma questão tão delicada e que a população de Mato Grosso carece tanto. Deputado, e essa questão aí do VLT? Como que está essa questão lá na Assembleia hoje? Lá na Assembleia já é pacífico, pelo menos dentro dos deputados, tirando com algumas exceções, de que a maioria da Assembleia gostaria de ver a obra concluída. Inclusive, nós acompanhamos esses dias a inauguração da obra no Rio de Janeiro e nós vimos o quanto a população está satisfeita com a obra terminada. Então, existe essa cobrança de dentro do parlamento para que a obra seja concluída. Mas, infelizmente, não existe a mesma vontade do governo do Estado. E a CPI da Copa diz que desviaram 400 milhões no VLT. Isso também vai ser apurado? Sim, continua sendo apurado. Inclusive, os documentos continuam sendo enviados para o Ministério Público, o Tribunal de Contas. A CPI continua funcionando e o deputado Oscar tem tratado isso com muita seriedade. Deputado, obrigado pela presença, pelas informações e vamos esperar aí que consiga existir o consenso aí entre deputados, governo, servidores, para que a sociedade aí não seja tão prejudicada, né? Porque a greve, os funcionários, eles têm uma reivindicação justa, mas prejudica toda a sociedade. Toda a sociedade, inclusive os próprios que estão tendo salário descontado a todo dia, porque as greves foram consideradas ilegais. Então a vontade de todo mundo é que as greves terminem o mais rápido possível. A gente só precisa de um pouco mais de vontade do Poder Executivo e do Governo do Estado. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada.